Tem muita gente apavorada com a prova da FUVEST. Muita gente apavorada com a radicalização que a FUVEST ela promoveu para esse próximo vestibular. Agora, por incrível que pareça, a maioria não está nem sabendo. A maioria não olhou o manual, não olhou o guia do vestibular, né, que está pronto e que é público desde dezembro do ano passado. Quando você pega esse manual, Guia do Vestibular da FUVEST, desse ano aqui, e você começa a folhear, a girar ele aqui, né, em PDF, você percebe o quanto ele é diferente do manual dos anos anteriores. Você pode fazer essa experiência se você quiser, né? Se bem que pode acreditar em mim. Quando eu pego o manual anterior do ano passado, do ano retrasado, do outro ano, que são todos eles muito parecidos, as mudanças são muito pequenas, tá certo? E compara com o atual, você não vai acreditar. Você fala, caramba, o que que é isso? Né? Por que que essa mudança? Né? Da onde tiveram essa ideia? E como eu falei, para muita gente bate aí um certo pavor. E agora? Né? O que eu faço? Como é que eu vou estudar desse jeito? Eu nunca aprendi desse jeito. Tá? Então você pega o atual manual e a FUVEST ela fala em habilidades. É interessante. Você pega, por exemplo, a minha parte, a parte de história, a parte de humanas. Não está escrito assim, ó, vai cair a Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental, Grécia, Roma, depois a Idade Média, a formação do islamismo, do feudalismo. Tudo isso você já estudou, tudo isso você conhece, né? O Brasil colônia, tá certo? A independência, o império, tudo isso você estudou. Mas quando você pega a lista de habilidades, na parte de história, só história tem 30 habilidades. Né? Em geografia tem um pouco mais. Somando as quatro disciplinas de ciências humanas, tem 100 habilidades. Veja só. Por isso que eu falei que muitos estudantes estão apavorados. Né? Olham para isso e falam, cara, não sei de onde isso saiu. Né? Como é que a FUVEST vai fazer, né, se a gente nunca estudou assim? Então, olha só. E como eu falei, tem gente que não está nem aí, né, porque não olhou essas mudanças, não correu atrás, não foi pesquisar e continua estudando do mesmo jeito. Então veja, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Primeiro, a FUVEST vai radicalizar? Não vai. Vai fazer uma prova completamente diferente? Não vai. Vai cair o conteúdo que vocês sempre aprenderam na escola e no cursinho? Vai. Porém, ele vai cair de uma forma diferente. Tá certo? Então presta atenção. Primeiro, vamos começar pelo mais leve. A FUVEST reforçou a ideia de questões interdisciplinares, que é algo que já existe. Né? Pelo menos 10 questões da prova da FUVEST nos últimos anos são interdisciplinares. A minha expectativa é que esse número aumente. Então nós temos uma mudança no número, mas nós não temos uma mudança no formato. Né? Esse é um formato que já aparece, esse é um formato que já é conhecido, já é esperado. Ok? Essa é a primeira mudança. Qual é a segunda mudança? E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é o coordenador da FUVEST, Gustavo Mônaco, né, em uma série de entrevistas que ele deu e continua dando. Né, desde que a FUVEST publicou esse manual em dezembro, ele é o cara mais procurado, né, pela imprensa, por jornalistas especializados, por gente da área da educação querendo saber o que vai acontecer. Então, o Gustavo Mônaco, coordenador da FUVEST, ele diz: a FUVEST, além de maior interdisciplinaridade, ela vai trabalhar mais com conceitos. Então, isso é uma coisa interessante. Vamos pegar o exemplo da minha matéria, história, certo? Eu vou mesclar o conteúdo com uma nova abordagem de conceito. Vamos falar de absolutismo? Vamos falar de absolutismo. É uma matéria que você estuda? É. Na Inglaterra? Sim. Na França? Sim. Mas poderia cair uma pergunta sobre o conceito de absolutismo. Afinal, é o rei absolutista ou é o Estado absolutista? Eu posso fazer uma questão dessa maneira, na forma de teste, ou uma questão dissertativa? Sim, posso. Né? O conceito de cidadania. Então, a FUVEST tende a explorar mais os conceitos. E é claro que isso vale para todas as disciplinas, não apenas para a história. Tudo bem? E o terceiro elemento, também abordado no manual, né, e nas entrevistas do professor Gustavo, é a ideia da contextualização. Então, questões mais contextualizadas. Então, eu vou pegar uma questão de física
que falam de força, né, e vou trazer para a realidade. Eu vou pegar uma questão de matemática que fala, por exemplo, de medidas e vou trazer para medir um gol, né, de um campo de futebol ou alguma coisa ligada à realidade, tá? E nós vamos pegar uma ideia de história, a própria ideia de cidadania, a ideia de república e trabalhar em contextos diferentes. Afinal de contas, a república em Roma antiga, né, é diferente da República contemporânea, da República, né, atual, tá certo? Então isso vai aparecer. Então presta atenção: interdisciplinaridade, conceitos e contextos, ok? Aí tem mais duas coisas interessantes, duas novidades. Tem questões de arte e de educação física. Aí o aluno ele acha muito estranho a educação física, porque a educação física você aprende coisas, aprende um monte de coisa legal, não só regras dos esportes, o funcionamento dos esportes, aprende relacionamento, né? Aprende conviver com as pessoas, né? Tem um componente social muito forte. Mas de qualquer maneira, quando você fala, puta, mas o que vai cair numa prova? Né? Normalmente o aluno não faz prova de educação física. O que vai cair numa prova? Numa questão escrita, na forma de teste ou discursiva, na forma de teste nesse caso, na primeira fase. O que é mais provável? Você pegar elementos de outras disciplinas e adaptar. Então, por exemplo, você aprende alavanca, tá certo? Uma parte da física, eu não sei qual, não me pergunte, tá? Mas isso é trabalhado, né, na biomecânica, na força muscular, no movimento do braço, no movimento da perna, numa atividade esportiva qualquer. Você aprende respiração em biologia, e isso pode ser transportado, pode ser colocado, né, numa questão que seria uma questão de educação física. Aparentemente, com a arte é mais simples. Aparentemente, você aprende algumas características da arte em história, tá? Então, você pode falar de modernismo lá na República Velha, você pode falar de movimentos artísticos mais contemporâneos, né? Enfim, existem uma série de elementos, o renascimento cultural, tá certo? Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? São coisas que a gente vê na disciplina de história. Então, beleza. Então, eu já sei cinco coisas, né? Eu sei interdisciplinaridade, conceito, contexto, né? Um pouquinho do que poderia aparecer em educação física, um pouquinho do que pode aparecer em arte. E para a gente fechar, eu quero lembrá-los de que existe um componente que a FUVEST sempre explorou. Nem sempre ficou muito claro para os estudantes e para os professores também não, que são habilidades mais naturais, digamos assim, tá certo? Não aparecem naquela lista, item por item, numa coisa mais complexa, né? Quais são essas habilidades que eu chamei de mais naturais? A leitura atenta, a interpretação, a capacidade crítica, a capacidade de compreender uma questão, o que a pergunta exige exatamente de você, tá certo? A capacidade de análise, comparação, associação, leitura de gráficos, aplicação de fórmulas, ok? Leitura de mapas, né? Leituras de obra de arte, uma pintura rupestre que seja, né, um quadro contextualizado historicamente ou não, certo? Então isso aparece bastante, né? E isso continuará aparecendo, tá certo? Então eu procurei aqui falar de coisas importantes que envolvem a FUVEST nesse próximo vestibular, tá? E eu vou continuar, né, nesse canal tratando da prova da FUVEST, tratando de elementos que possam contribuir com o seu estudo, principalmente em história, que é a minha disciplina, mas vejo que muitas dessas coisas que eu falei aqui, você também usa para outras disciplinas, né? Eu dei um panorama geral, né, que pode te abrir aí uma nova perspectiva para você estudar, mesmo considerando que falta pouco tempo. Faltam 2 meses exatamente, eu estou aqui no dia 22 de setembro, gravando esse vídeo, né? E a FUVEST é exatamente daqui 2 meses, 23 de novembro. Então, dá para fazer alguns ajustes? Dá, né? Dá para repensar algumas questões? Dá, tá certo? Se você está preocupado com a história, chega junto, né? Entre em contato, né? E eu te digo melhor como é que isso pode ser feito. Mas, de qualquer maneira, se inscreve no canal, dá um joinha aqui no vídeo para a gente mostrar para mais gente, tá? E aí nós continuaremos com esse processo de orientação para a prova da FUVEST.
Tá legal? Acompanha a gente.